de hoje nós vamos falar de coisas que talvez você não saiba sobre a suspensão da CNH. Então a suspensão ela é uma penalidade provisória que retira por um período de tempo o direito de dirigir do motorista. E ela pode acontecer de duas formas, ou por somatória de pontos ou pelo cometimento de uma infração autossuspensiva. No caso da infração autossuspensiva, ou seja, aquela que prevê como penalidade também a suspensão do direito de dirigir, é importante frisar que nós temos dois processos distintos. Então, temos um para aplicar a penalidade de multa e outro para aplicar a penalidade de suspensão, tá? E quando que esse motorista ele vai ter a CNH efetivamente suspensa? Bom, depois que o processo de suspensão é instaurado, depois que é dado a esse motorista o direito de se defender e lá no final, se todas as defesas forem indeferidas, né, os recursos também, e a penalidade for efetivamente imposta ou mantida. Aí sim ele teria que ficar impedido de dirigir pelo período determinado na legislação. É importante que você saiba que antes do final desse processo, ou seja, enquanto não houver um julgamento definitivo, uma decisão definitiva, esse motorista ele pode continuar dirigindo normalmente, livre de qualquer impedimento, pode renovar a carta, pode adicionar categoria, tá? Porque a penalidade não foi efetivamente imposta. Isso é o efeito suspensivo que os recursos concedem a esse processo de suspensão. Então, por isso que é importante exercer o direito de defesa e recorrer em todas as instâncias administrativas. E aí, além da possibilidade de anular essa penalidade lá no final, alguns erros podem acontecer no decorrer desse processo, como, por exemplo, a paralisação por um determinado período de tempo, onde acarreta na prescrição desse processo, ou seja, o órgão de trânsito responsável, ele perde o direito de punir porque não observou o prazo previsto na legislação. Então, outra dica aí da importância de apresentar defesa e recursos. Talvez você já saiba, mas é importante dizer que aquele motorista que decide cumprir a penalidade de suspensão, ele não pode dirigir em hipótese nenhuma, sob pena de ter instaurado um processo de cassação. A cassação ela é a penalidade mais grave do Código, porque retira de forma definitiva o direito de dirigir daquele motorista, tá? Enquanto a reciclagem, para que ela finalize, basta cumprir o período estabelecido na lei e depois fazer um curso de reciclagem. Então, gente, basicamente era isso que eu queria falar aqui no vídeo de hoje. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e se essa informação te ajudou de alguma forma, deixa um coraçãozinho aqui no vídeo e compartilha esse vídeo para pessoas que possivelmente possam estar nessa situação ou que tenham interesse em recorrer de uma eventual penalidade de suspensão.